Então, a nossa matéria de hoje, assunto de revisão para a prova, aspectos culturais da Roma Antiga. Se você tiver qualquer dúvida a respeito, já anota aí no papel, pode digitar aí no chat para a gente poder tentar ajudar vocês aí em alguma dúvida e preparar melhor para a nossa prova. Então, nós vamos falar sobre a cultura romana, identificar alguns aspectos culturais que influenciaram o Império Romano, influenciaram a sociedade da época. Como nós estamos estudando, o Império Romano foi o maior império da sua época, dominando grande parte do mundo e atingindo ali a Europa, a Ásia. E o Império Romano foi muito imponente, dominou vários povos, por isso teve uma grande extensão de terra. A cultura dos romanos deixou um legado, de certa forma, importante para nós até hoje, formando identidade de vários povos europeus, as colônias desses países na América Latina, a língua espanhola e a língua portuguesa. Nós aprendemos que ela é oriunda do latim, que era a língua falada em Roma, na época, então, do apogeu do Império Romano. Por isso, então, nós vamos ver que há muitas semelhanças nas palavras do latim e nas palavras também do português. A influência dos romanos, porém, vai muito além disso. Então, nós vamos ver aspectos culturais importantes na história da Roma Antiga. E, para que nós possamos compreender isso, é importante que você tenha em mãos o seu PET. Procure aí o seu PET, analise os temas que nós vamos tratar, preste bastante atenção, anote as coisas que são referentes à nossa atividade aí de prova, porque essas coisas vão ser muito importantes do que nós vamos tratar hoje. Tudo vai ter uma relevância muito grande para a nossa prova. Como vocês ficaram há muito tempo sem o material de história, é importante, então, que vocês peguem aí o seu material, peguem o seu PET, revise a matéria, porque essa matéria é importante. E o que nós temos aqui hoje para apresentar, certamente vai ajudar vocês na hora de fazer a prova. Então, vamos lá. Quando nós falamos de cultura, nós vamos falar de mitologia. A mitologia romana, baseada na mitologia grega, já que os gregos fizeram parte do Império Romano por muito tempo. E como a cultura deles era uma cultura bem apurada, bem inteligente, serviu de base para a cultura romana. Os deuses das culturas, tanto grega quanto romana, possuem as mesmas características, muda-se apenas o nome. Por exemplo, Júpiter é senhor dos deuses para os gregos. Zeus. Marte é o senhor da guerra para os gregos. Para os gregos é Ares. Vênus é deusa do amor e da beleza. Para os gregos, Afrodite. Então, reparem que os nomes dos deuses romanos também são nomes de planetas. Então, os deuses adorados, venerados, cultuados por eles, estão relacionados aos planetas. Eles usaram os nomes dos planetas para dirigir aos deuses da cultura romana. Tio, qual semana que você está? Semana 5.
nós estamos revisando a semana 5. Sábado nós revisamos a 3 e a 4. E a 3 e a 4 já está no link que eu postei no grupo, a gravação do vídeo no canal que eu criei especificamente para história. Tá bom, obrigada. Vamos lá no PET 5, continuando aí. A arte romana também influenciou muito, tem muita influência dos gregos. As esculturas humanas, por exemplo, considerados perfeitos, era algo comum entre os romanos, pois o conceito de beleza era muito valorizado pelos romanos. Mais uma vez, nós vemos aqui a questão de Narciso, né? O narcisismo. A cultura romana e a grega eram iguais, trocando-se os nomes dos deuses. A arte romana, também com grande influência dos gregos, porque tanto um quanto o outro, bastante vaidosos, eles adoravam o corpo humano. Eles criavam esculturas de homens que eles tinham como exemplo de beleza. E para eles, como nós já estudamos, estes homens muito bonitos, para eles era como se fossem filhos de deuses. Era como se fosse filho de um deus com um humano. A mitologia ensinada mostra isso. Na arquitetura, nós vamos ver também grande influência até hoje. Né? A gente pode ver, por exemplo, no nosso PET aí, uma figura bastante inusitada e bastante imponente, principalmente inusitada por causa da época. Hoje, por exemplo, construir uma estrutura de concreto ou de qualquer outro tipo de material é relativamente mais fácil do que naquela época. Então, a arquitetura romana também era muito parecida, ou era a mesma dos gregos. Os prédios eram construídos em colunas cilíndricas e utilizando a proporção áurea, que era uma relação perfeita entre altura e largura. Então, até hoje, por exemplo, muitas coisas das medidas utilizadas na arquitetura estão diretamente ligadas ao tempo criado pelos gregos e pelos romanos. Quando nós vemos, por exemplo, as construções, nós vamos ver as definições exatas de largura, de espessura, composição de concretos para a construção. Tudo isso, o formato foi, então, buscado na arquitetura romana. Além disso, os romanos desenvolveram muitos arcos em suas construções, permitindo sustentar um peso maior e, portanto, aumentando o tamanho das construções, como, por exemplo, o Coliseu. Então, quando a gente vê aí a imagem do Coliseu, como tem no nosso PET aí, era uma importante construção para eles. Ali eles realizavam espetáculos para entreter o público. E no subsolo do Coliseu, havia, então, galerias que eram preenchidas com água e em cima eram colocados barcos de guerra. Eles simulavam, então, ali, no subsolo do Coliseu, grandes batalhas navais. Esse local era utilizado também para formação de lutas entre gladiadores. Gladiadores eram os guerreiros romanos que eram tidos como os homens mais fortes. Eles eram treinados para isso, eram preparados para isso, né? E hoje, nas Olimpíadas, por exemplo, a gente vê a influência desta parte da arte romana até hoje. Por exemplo, com a luta chamada greco-romana. E outras coisas também das Olimpíadas que são oriundas da região, né? Lá do Olimpo, do Monte Olimpo, na Grécia. E aí a gente vai ver que todas essas artes que nós encontramos hoje estão diretamente ligadas ao tempo do Império Romano, ao tempo do Império Grego. Quando nós falamos, então, dos aspectos culturais de Roma, nós vamos falar também dessa questão aí do exemplo que eles puxaram, né? Das Olimpíadas, da Grécia,
e eles criaram também a sua identidade. Eles pegaram várias coisas que eram relativos aos gregos e introduziram essas questões diretamente para todo o tempo do Império Romano. Então, Roma e Grécia se identificam muito, são muito identificadas umas com as outras. Quando nós falamos também de Olimpíadas, nós lembramos de Grécia, mas, como nós estamos falando, a influência era tão grande que o nome da luta corporal, onde dois homens disputavam entre si, passou a se chamar luta greco-romana. Esses gladiadores também, eles tinham a obrigação de, muitas vezes, até matar o seu oponente. Eles lutavam até a morte. E durante o crescimento do cristianismo, aqueles que seguiam a religião cristã eram perseguidos pelo Império Romano. E eles eram levados a sacrifício no Coliseu. Muitas vezes eles colocavam os cristãos diante de lutadores fortíssimos e eles, então, tinham que ficar ali enfrentando lutadores muito mais fortes que eles, batendo para todo lado, torturando até a morte. E esses cristãos, eles eram sacrificados, eles eram torturados e mortos simplesmente pelo fato de se oporem ao Império Romano. A religião romana, como nós falamos, demos uma pincelada, vamos dizer assim, anteriormente, era de natureza politeísta. É interessante, é importante você analisar isso. O Império Romano tinha como definição religiosa o politeísmo. Eles adoravam vários deuses. Para cada tipo de situação, criava-se um deus. Os imperadores romanos, então, eram como deuses para eles. O imperador era respeitado, ele tinha que ser respeitado como um deus. Eles não aceitavam serem contraditos, eles não aceitavam oposição. Qualquer um que se opusesse ao Império Romano, a uma ordem do imperador, ele podia ser levado à praça pública e poderia ser morto. Quando o cristianismo surgiu como religião por volta do ano 5, ou do 5º século, ano 4, surgiu o cristianismo. Com o nascimento de Cristo, a perseguição aos cristãos foi mais abrangente, foi mais forte. Ali eles começaram a perseguir mais profundamente, porque os cristãos seguiam a Jesus Cristo, colocando-o como filho de Deus. E os romanos, preocupados com toda aquela movimentação, com toda aquela questão, eles discutiam o fato de Jesus estar sendo mais importante para os cristãos que propriamente o imperador. Então, eles não aceitavam aquilo. E na história, nós vamos compreender que esta foi a principal causa de perseguição dos romanos contra Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de cristianismo, evidentemente, nós estamos falando de Jesus Cristo. Então, o período do século IV foi o período marcante para o cristianismo. Esse período do século IV, ele é definido por quê? Desde o nascimento de Jesus, que nós colocamos como marco zero, por exemplo, hoje nós estamos em 1º/11/2021. Quando você vai falar sobre calendário, você vai falar 1º de novembro de 2021, do ano da era cristã, porque o nosso calendário segue o dia em que Jesus Cristo nasceu, ou o ano em que Jesus Cristo nasceu. Evidentemente, o mundo tem muito mais que isso, como nós já estudamos, né?
o Império Romano é muito mais antigo, Itália e Grécia são países muito mais antigos, Egito. O Egito, por exemplo, na história, a gente vê com mais de 6.000 anos. E nós estamos no ano 2021. Então, quando os cristãos estavam sendo muito perseguidos pelo Império Romano, presos, sacrificados no Coliseu, eles colocavam animais para matar, ou às vezes até gladiadores. Ao contrário de tudo que era esperado, então, surge um grande imperador, Constantino I. Constantino viu alguma coisa de útil no cristianismo. Ele viu alguma coisa importante no cristianismo. Talvez a forma como os discípulos de Cristo viviam, talvez a forma como eles agiam, talvez, quem sabe, a forma como eles ajudavam a comunidade, ajudavam a sociedade daquela época. Então, segundo historiadores, Constantino se converteu ao cristianismo, ou seja, ele largou a religião politeísta dos romanos e passou a defender o cristianismo. Cristianismo são todos aqueles que seguem a doutrina de Jesus Cristo. Cristão é católico, cristão é evangélico. Então, tanto evangélicos quanto católicos somos cristãos. O cristianismo é aquele que segue a pessoa de Jesus Cristo. Observe, então, que Constantino I, quando ele se converteu, ele começou a defender o cristianismo. E, alguns anos mais tarde, o imperador Teodósio I declarou o cristianismo religião oficial do Império Romano. Como é que nós conhecemos hoje, por exemplo, a Igreja Católica? A Igreja Católica Apostólica Romana. Então, foi uma introdução deste imperador, Teodósio I, que determinou que seria, então, isso a religião oficial de todo o Império Romano. Teodósio I nasceu em 11 de janeiro do ano 347, ou seja, no século IV. Ele era espanhol, da cidade de Coca. Ele faleceu em 17 de janeiro de 395. Então, observem só, morreu novo, né, bastante novo, com aproximadamente aí 48 anos. Ele morreu em Milão, na Itália. O pai dele, o país dele, os pais dele, Conde Teodósio, Conde Teodósio. E ele foi enterrado na Igreja dos Santos Apóstolos, na Turquia. Ele foi imperador romano de 379 até o ano 395. Observação importante para vocês aí. Quando a gente fala de antiguidade, da história antiga, a gente fala antes de Cristo em ordem decrescente. Quando a gente fala da época do cristianismo, a gente já fala em ordem crescente. Então, Teodósio I, ele foi imperador em Roma do ano 379 até o ano 395. Esse foi um imperador muito importante da sua época, importante para a nossa cultura hoje, porque deve-se também a ele, em grande parte, o crescimento do cristianismo. A literatura romana também foi uma importante para a ampliação do conhecimento. Alguns poetas ficaram muito famosos pelas histórias, como Virgílio, que escreveu Eneida, contando sobre a fundação de Roma. A filosofia romana também se destaca, como é o caso de Sêneca e Marco Aurélio. Já no final do Império, surgiu então um escritor cristão que influenciou muito a filosofia e as doutrinas da Igreja Católica. Esse escritor famoso
o filósofo Padre Agostinho, chamado Santo Agostinho. Ele baseava sua filosofia nas histórias ou nas ideias de Platão, para criar a base do cristianismo, pois ela aborda muito bem a luta do bem contra o mal. Então, o que é o cristianismo? Luta do bem contra o mal. Através desta situação aí, criada pelo escritor e filósofo Santo Agostinho, ele pegou as ideias de Platão, um dos maiores filósofos que a história já conheceu, e definiu que o cristianismo estava baseado também nas ideias platonistas. Ou seja, a nossa vida como cristão é sempre uma luta do bem contra o mal. Isso deu força para o cristianismo, para que o cristianismo pudesse crescer diante da sociedade, diante do Império Romano. Importante que você observe também agora, nós vamos analisar o gabarito que nós temos do nosso PET. O nosso gabarito, para que você coloque aí e analise, para que você faça a correção do seu gabarito. Eu vou falar com vocês, mas também eu vou deixar escrito, vou deixar ele impresso na descrição do vídeo, depois que terminarmos o nosso estudo. Importante você observar que todas essas questões podem te ajudar muito na hora da sua prova, porque nós precisamos tirar as suas dúvidas e colocar vocês bem ao par do que é o assunto da nossa prova. Tenho certeza que vocês que estão participando vão poder fazer uma excelente prova, porque o material é todo esse, o material que está passado para vocês é o material que está relacionado à prova. Então, nós vamos analisar todo esse material e corrigir para vocês. Talvez vocês não tiveram tempo de corrigir o material, então nós vamos corrigir para vocês. Vamos lá, então, para essa questão aqui. Algum de vocês tem alguma dúvida com relação ao que foi falado ou querem participar de alguma forma? Ou podemos, então, partir para as atividades? Se você quiser participar de alguma forma aí, fazer um comentário ou, quem sabe, colocar para nós aí a sua dúvida, esteja à vontade. Quando nós falamos, por exemplo, da política do pão e circo, o que é que você entende sobre essa política do pão e circo? Algum de vocês quer comentar? Então, vamos lá, colocando a correção da atividade. A política do pão e circo era uma crítica ao governo que usava de grandes banquetes para alegrar a população, mantendo-a fiel a si e conquistando o seu apoio, promovendo eventos agradáveis ao povo e distribuindo benefícios para enganar o povo. Então, era chamado de pão e circo porque eles davam migalhas para o povo, para entreter o povo, quando, na verdade, o que eles queriam era só apoio daquela população. Então, a letra A da questão número 1, semana 5, PET 3, é essa. O que era a política do pão e circo? Uma crítica ao governo que usava de grandes banquetes para alegrar a população, mantendo-a fiel, conquistando o seu apoio, promovendo eventos agradáveis ao povo e distribuição de benefícios para apenas enganar o povo. A letra B, qual o tipo de divertimento o governo usava para distrair o povo do Império Romano?
como aprendemos na lição ali, eles promoviam grandes banquetes para a população, festas e eventos apresentados no circo máximo, como a corrida de bigas, que eram carroças puxadas por cavalos, manobras militares, lutas de gladiadores nas arenas e manobras mais radicais. No Coliseu, eles ainda colocavam cristãos como inimigos do império, torturavam e matavam os cristãos como uma forma de distrair o povo e alegrar a família imperial. Então, estas são as ações que eles executavam para entreter o povo, mesmo destruindo esse povo. A letra C diz assim: hoje em dia, há interesse do povo sobre assuntos políticos? Esta já seria uma resposta mais de contexto pessoal, do conhecimento que você adquire no dia a dia. A minha resposta é: há interesse de parte da população em discutir e entender política e a situação do momento. Porém, há aqueles que discutem política com polarização partidária, sem visar o bem comum da nação, levando para o extremismo político. Há ainda aqueles que apenas participam das discussões por interesses particulares, tirando proveito do momento eleitoral, exigindo os seus benefícios. A letra D, nós vamos ser assim bem rápidos para não perdermos tempo, mas a descrição vai estar toda lá, a resposta vai estar toda na descrição do vídeo. Há hoje em dia alguma distração para afastar o povo de algumas discussões políticas? Sim. Promoção de eventos esportivos, por exemplo, Copa do Mundo, Olimpíadas, por muitas vezes usadas no Brasil para abafar algum problema político. Há ainda a oferta de ajuda financeira, como benefícios sociais, para afastar as discussões de problemas enfrentados pelo governo. E o povo acaba pagando a conta dos gastos do governo com esses eventos. A civilização ocidental possui traços de influências da cultura romana. Escreva duas dessas influências que você consegue perceber no seu cotidiano. Então, veja bem, a civilização ocidental, somos nós, né, que estamos no Ocidente, elas serviram de influência, ou pegaram influência da cultura romana. O que é que acontece? Muitas coisas que foram criadas durante o Império Romano influenciam até hoje as demais civilizações aqui no Ocidente. Nomes de personagens do Império Romano, por exemplo. Cada um de nós deve conhecer alguém que tem um nome romano. Júlio César, Augusto, César Augusto, Adriano, Antônio, eram nomes de imperadores. E hoje são usados pelos nossos primos, tios, colegas. Então, é uma influência natural e muito grande. A língua, pela mesma forma, gerou a influência e gera até hoje, pois o português tem como raiz o latim, que era a língua falada no Império Romano. Décadas e mais décadas, o latim foi usado pela Igreja para fazer as suas cerimônias. No direito, ainda temos a influência muito forte, porque usa-se no direito muitos termos que são de origem latim. Por exemplo, muitos de vocês devem ter ouvido falar pela televisão que um determinado prisioneiro, condenado da justiça, entrou com um pedido de habeas corpus. Isso é o nome latim. Habeas corpus é corpo livre, ou liberdade para o corpo. Então, é um termo tirado do latim, usado no direito aqui no Brasil. Também é mais uma das influências. A próxima questão diz assim: em 27 de fevereiro de 380,
outro imperador romano, chamado Teodósio I, adotou o cristianismo niceno, ou seja, que foi definido no Concílio de Niceia como a religião oficial do Império. A partir de então, a única religião permitida dentro do Império Romano passa a ser o cristianismo. Essa nova situação faz com que a nova religião, antes era perseguida, perseguir quem não a seguisse. A história do cristianismo, nesse período, está ligada à história do Império Romano. Então, observem só, a religião que era perseguida passou a ser a religião oficial. Quando ela passa a ser a religião oficial, os romanos passaram, então, a perseguir quem não aceitasse o cristianismo como religião oficial. Já não era mais o politeísmo, agora era o monoteísmo. Monoteísmo é cultura a um único Deus, e é o cristianismo. Então, o Concílio de Niceia, só para dar aqui um parêntese nessa questão, porque nós não falamos sobre ele durante o conteúdo da lição. O Concílio de Niceia foi um concílio de bispos cristãos que se reuniram na cidade de Niceia da Bitínia. Foi feito pelo imperador romano Constantino no ano 325, e ele organizou o concílio nos modos do Senado romano. Ele presidiu o concílio, mas não votou, ou seja, ele deu total liberdade para que os bispos cristãos votassem sobre a ideia do cristianismo nesse concílio de Niceia. Então, a partir daí, o imperador achou interessante, porque foi mesmo interessante esse concílio, que trouxe à tona o cristianismo. Então, o objetivo principal desse conselho, ele foi feito pela convocação do imperador. Era criar um consenso entre representantes da instituição acerca da natureza divina de Jesus Cristo. O medo do Império Romano, quando Jesus nasceu, era que Jesus dominasse o Império Romano, que Jesus fosse o chefe, o imperador, o líder máximo dos romanos. Quando passou tudo isso, 380 anos depois, quando foi instituído o cristianismo como religião oficial, eles entenderam que Jesus tinha uma natureza divina, que o seu objetivo não era aqui. Então, eles deixaram, ou eles aceitaram que Jesus, ou que o cristianismo fosse, então, colocado como religião oficial nesse tempo. Agora nós vamos ver sobre a questão, sobre a semana 6. Aliás, essa questão está assim: explique o motivo do cristianismo passar de perseguida para a religião oficial do Império Romano. A resposta: apesar do grande esforço dos imperadores contra cristãos, eles seguiram crescendo. E como os romanos nunca conseguiram derrotá-los totalmente, ao vê-los crescendo, Constantino se converte ao cristianismo e depois seu sucessor, Teodósio I, torna o cristianismo como religião oficial dos romanos. Interessante nós abrirmos um parêntese aqui para colocar para vocês. Quando Jesus foi morto pelos romanos, eles ficaram preocupados porque correu a notícia por todo o império que Jesus havia sido ressuscitado. Eles então pagaram soldados para que falassem que Jesus teria sido raptado e não ressuscitado. E apesar do quê? Apesar do grande esforço dos imperadores contra os cristãos, eles seguiram crescendo. O cristianismo seguiu crescendo. Como os romanos nunca conseguiram derrotar o cristianismo, e Constantino viu que eles cresciam, mesmo sendo perseguidos, então ele se converte ao cristianismo. E aí Teodósio I define como religião oficial do império. Então, como eles não conseguiram provar que o corpo de Jesus havia sido raptado, correu-se a notícia que Jesus havia ressuscitado, então ele começou a acreditar no cristianismo. E os discípulos de Jesus
mesmo sendo perseguidos e mortos, continuavam evangelizando. Matava um, surgia 10. Então, matava 10, surgia 1000. Eles viram que o cristianismo crescia, mesmo sendo perseguido, e os cristãos sendo mortos. Então, esse foi o motivo de passar a ser religião oficial do Império Romano. Feito isso, concluímos a semana 5.